Pessoal, boa noite. Buenas. Boa noite, boa noite. A galerinha tá chegando. Glória a Deus. Terminamos há pouco o night. Foi top, hein? Hoje foi muito forte. Intensificamos sobre os estudos que nós estamos fazendo aqui nas lives com vocês, sobre o Espírito Santo, né? E os seus dons. Hoje foi muito forte. Tivemos aqui jovens batizados com o Espírito Santo, no Espírito Santo. Jovens que foram renovados. Uau, foi incrível. Aí teve um jovem que me procurou no final do culto, dizendo que queria se batizar nas águas. Amanhã ele vai participar do curso aqui na igreja. Aleluia. Deus está fazendo uma grande obra, hein? Muito bom estar com vocês. Muito bom mesmo. E alegria imensa por poder compartilhar esse testemunho aí. Muito forte. A galera tá entrando, tá chegando. Daqui a pouco a gente vai começar aqui o nosso estudo. Tá bom? Vai ser muito especial. Em nome de Jesus. Jesus, teu caminho é puro e perfeito como tu. O caminho de Jesus é perfeito, é puro, né? É lindo. A galera tá chegando. Boa noite a todos. Boa noite. Glória a Deus. A galera tá chegando, a gente vai fazer uma oração. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E aí, como tá sendo para vocês esses estudos? Tá sendo edificante. Depois, você que não conseguiu acompanhar os outros estudos, depois você vai lá no canal, tá bom? No Reino Flix lá. E você pode ter acesso aos vídeos anteriores, tá bom? Então não fique triste se teve algum dia que você perdeu. Não tem problema não. Depois você pode ir lá acompanhar, vai ser especial. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante. Que às vezes tem muitos jovens que ficam confusos, né? Se é bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo ou não. Então, dentro desse estudo, eu vou ler aqui alguns contextos que eu sei que vai ser muito edificante para você, tá bom? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que bom, fico feliz aqui, tô vendo os comentários. Jovens falando que está sendo uma bênção. E glória a Deus por isso, tá bom? Daqui 2 minutinhos já vamos fazer a oração. Em nome de Jesus. Fiz bastante marcação aqui na apostila. Vou acompanhar por ele aqui. Jesus, teu caminho é puro e perfeito como tu. Que legal, a galera tá curtindo. A gente vai fazer uma oração, tá bom? Vai ser especial, em nome de Jesus. Galera do Maranhão lá, Maiobão. Galera de longe aí, tá acompanhando. Bora lá, deixa eu fazer uma oração por vocês, tá bom? Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por mais uma noite em tua presença. E a minha oração, ó Pai, é que cada um dos teus filhos e filhas, servos e servas, sejam alcançados. Como eu sei que esse propósito tem marcado, esse propósito tem falado a cada coração. E mesmo assim ainda tem alguns que são com dúvidas, assim, se é ou não é o tempo, se é o momento ou não de receber essa porção do teu Espírito. Meu Pai, nessa noite nós iremos aprender. Nós queremos ver a mão do Senhor operando, nós queremos ver o Senhor realizando, o Senhor cumprindo, meu Pai, na vida de todos a manifestação da tua glória. Então peço, Senhor Espírito de Deus, fala conosco, fala ao nosso coração.
Meu Pai, vai de encontro, meu Pai, à necessidade de cada pessoa. Meu Pai, vai de encontro, meu Pai, a esta vida que está diante de Ti, que precisa do Teu abraço. Meu Deus, que precisa do Teu cuidado, meu Deus, que precisa do Teu carinho. Meu Deus, fortaleça, meu Deus, a vida e a estrutura espiritual de cada uma dessas pessoas. Que em nome de Jesus, meu Pai, haja o mover da Tua presença. Que em nome de Jesus, meu Pai, haja, meu Pai, o tratamento de cada coração. Meu Deus, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu abençoo, peço que o Teu Espírito venha testificar no coração de todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós já falamos aqui de alguns assuntos especiais, né? Já citamos aqui de início, né? Quem é o Espírito Santo. Depois falamos a obra que o Espírito, dentro desse contexto, realizou, né? Por inspiração bíblica. Aí teve o segundo tema, que foi o Espírito Santo, a sua presença em nós, o Espírito, o seu poder que nos enche. E glória a Deus por isso. E Deus tem tratado, né? E Deus tem falado. E nessa noite não será diferente. Então eu quero que você preste muita atenção, porque Deus vai nos usar para abençoar a galera em nome de Jesus. Amém? Então eu te pergunto, será que é bíblico ficar esperando ou não a manifestação do Espírito Santo? É bíblico ou não, pastor? Eu vou falar isso para vocês em nome de Jesus. Porque algumas pessoas ficam presas em 2 versículos, né? O entendimento dela acaba ficando fechado e ela acha que tem que ficar esperando. Quais são essas referências, pastor? Em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49. Vai lá. Lucas 24, versículo 49. A Bíblia diz: E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Então nós sabemos que o Espírito Santo é uma promessa. O tema é Bíblia ficar esperando pelo Espírito Santo? Esse é o tema, tá bom? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então algumas pessoas se prendem nessa palavra permanecer. Então eu tenho que ficar esperando. Tenho que permanecer para que o Espírito venha se manifestar. Vamos continuando. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. Deixa eu colocar o tema aqui, eu esqueci. Atos dos Apóstolos. Deixa eu colocar aqui, é bíblico. Ficar esperando pelo Espírito Santo. Fica mais fácil. Pronto. Fixei, que fica mais fácil. Atos dos Apóstolos 1, capítulo 1, verso 4 e 5. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, olha aí, esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então muitas pessoas acabam entrando em questionamento, né? Se é ou não é, como eu citei aqui em Lucas 24, 49, e agora em Atos 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, então as pessoas acabam se prendendo nesses versículos achando que tem que esperar por muito tempo, né? A manifestação do Espírito Santo. Não é bem assim, a gente vai entender. Aí tem até uma frase aqui: ficar à espera não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. Então o esperar não significa que você vai receber até então. É verdade que Jesus fez essas 2 declarações aos seus discípulos antes do dia de Pentecostes. Então ia acontecer o mover. Até então não tinha acontecido esse marco, que era aquele dia de Pentecostes. Então por isso que era necessário aguardar, porque ia acontecer esse mover, ia acontecer esse movimento. Hoje, por intermédio do Pai, porque ele já enviou. Então a Bíblia diz que Jesus já enviou o seu Espírito, né? Já estudamos isso lá atrás. Se você não pegou, depois você vai lá no canal, você vai ver esses estudos. Então ele enviou, e ele disse mais que ele ficaria para sempre. Então o Espírito Santo já foi enviado. Neste caso aqui ainda aconteceu o mover do batismo. Então por isso que precisou desse período, desse tempo. A Bíblia não fala até então quantos dias foram, mas aqui fala que foi não muitos dias depois ia acontecer esse mover. Então foi antes do dia de Pentecostes. Contudo, esses versículos
se esses versículos fossem um meio de acesso para o recebimento do Espírito Santo, não teríamos direito algum de retirar a palavra de Jerusalém do texto. O mestre não somente mandou os discípulos aguardarem, mas também ordenou que permanecessem em Jerusalém. Por que ele não determinou que continuassem em Belém? Por que não mandou que permanecessem em Jericó? Porque era necessário ficar em Jerusalém a fim de a igreja ter ali o seu início. Então era um propósito de Deus para que ali, naquele lugar, tivesse o início da igreja. Então tudo tem um propósito, nada acontece por acaso. Então às vezes a galera até questiona, né? Fala, poxa pastor, mas por que existem essas referências? Por que então as pessoas, tem muitas pessoas que já falaram que ficam esperando por muito tempo a manifestação do Espírito. Hoje já não tem mais necessidade, você pode se invocar o poder de Deus se você crê, receber o batismo com o Espírito Santo. Eu já falei aqui sobre o estudo que nós tivemos, tem sobre a imposição de mãos, tem o mover quando a palavra é pregada. Então o que acontece? Tudo tem um propósito diante de Deus, né? Pastor, fale sobre quando a pessoa recebeu o Espírito Santo, mas ainda não recebeu o dom de línguas. Ainda a gente vai falar sobre esse estudo, viu? Então, Bruna, fica ligadinha que em breve a gente vai falar sobre isso. A gente está indo por etapas, porque conforme a direção do estudo aqui, ok? Então, naquela época era necessário esperar em Jerusalém, porque ali ia a fim de começar de verdade o início da igreja ali. Então, tudo tinha um propósito, ok? Então, até o mover do Espírito Santo na sua vida, você precisa entender que é um propósito. Hoje ele é o propósito de ser o teu amigo, o teu conselheiro, o teu ajudador, o teu companheiro nos momentos de dificuldade, também nos momentos bons, em nome do Senhor Jesus, amém? Se os discípulos, né, no caso aqui os apóstolos, estivessem aguardando para receber o poder do alto, a Bíblia não teria dito quando estavam totalmente prontos. O Espírito Santo veio. No entanto, no livro de Atos, afirma ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, o que acontece? Era um dia específico, era uma promessa que tinha que se cumprir, e foi assim que o Senhor Deus, ele determinou. Isso está lá em Atos. Você está com a Bíblia aí? Você está lá em Atos, capítulo 2. Você já estava em Atos até então, só que é o próximo capítulo. Capítulo de número 2. Capítulo 2. A galera falando, cheguei. Teve algumas pessoas que estão saindo do night, que saíram do night correndo, né? Capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao 4. Tudo tem um propósito. Ao cumprir-se, Atos 2, do 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, aqui é uma das evidências que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Só que tem uma diferença muito grande, eu citei em estudos anteriores, que existe a manifestação do Espírito no novo nascimento, quando a pessoa ela nasce, ok? Mas existe aqui o batismo com o Espírito Santo, que é um marco na vida de um cristão. Note que nessa passagem a seguir, a próxima que nós vamos meditar, quando Pedro e João desceram, eles não sugeriram que os samaritanos deveriam esperar para receber a plenitude do Espírito, né? Em Atos capítulo 8, pergunta interessante aqui do Vino aqui, PR, tem como ser batizado no Espírito Santo antes de ser batizado nas águas? Rapaz, tem. É algo sobrenatural. Isso aconteceu com uma jovem de uma das nossas igrejas, de onde eu vim, do Campo de Fora. É uma moça de Deus, até hoje, graças a Deus, ela está firme. Ela sempre, desde pequena, ela sempre foi uma garotinha temente a Deus. Então, teve uma reunião que teve aquele mover e ela foi visitada ali, naquela hora. Né? Ela foi batizada com o Espírito Santo ali, para falar a verdade, ela recebeu já Jesus como Salvador. Então, ela já teve esse processo, começando ainda do novo nascimento na vida dela. Apesar dela ser praticamente uma criança, adolescente ainda, entrando na fase da adolescência, mas ela já sabia quem era Jesus. Isso é muito forte. Tem uma irmã aqui também contando que isso aconteceu com ela. Então isso é muito forte, muito, muito boa essa pergunta. Em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Bastante gente aqui, Giovana também falou que aconteceu com ela. Uau, muito bom. Muito legal. Glória a Deus.
Aqui fala da passagem que Pedro e João desceram e não sugeriram que os samaritanos deveriam ficar esperando receber a plenitude do Espírito. Versículo 14, a Bíblia diz: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Continuando. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo já tinha sido dada à igreja no dia de Pentecostes como um dom gratuito. Então aqui foi um dom de Deus, não precisou ser pago, aconteceu de uma forma como se fosse um propósito de Deus mesmo, no amor de Deus, e ali foi um dom gratuito sendo derramado sobre a vida daquele povo. Por isso, ensinar que é necessário aguardar, recebê-lo, só produz dúvida nas pessoas que desejam receber esse dom. Então, por que muitas pessoas andam confundidas? Porque, infelizmente, muitos aprenderam dessa forma, que tem que esperar, que isso não é agora para você, no tempo de Deus isso vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa, o tempo de Deus para você receber esse dom de Deus, o Espírito Santo sobre a tua vida é agora. Não tem que ficar esperando por muito tempo. Até quando você vai esperar? Você está tendo uma oportunidade a qual você pode sim já receber essa visitação, esse dom gratuito sobre a tua vida, né? Existe um reverendo, tem um reverendo, Cater, que ele foi supervisor na Assembleia de Deus na Grã-Bretanha, né? Durante 19 anos ali ele foi o representante geral, o supervisor geral daquela igreja. E ele também foi fundador do Instituto Bíblico Pentecostal mais antigo do mundo. E o que acontece? Ele falou uma frase uma vez que foi muito interessante. Ele disse assim, que ele afirmava que ensinar a esperar o Espírito Santo é uma combinação entre obras e a incredulidade. Então, quando você faz a pessoa ficar esperando ser batizada com o Espírito Santo, desculpa, você está tendo uma combinação ali entre obras, você está falando sobre ele, mas ao mesmo tempo você está sendo incrédulo, porque você não está crendo que naquele momento Deus ele pode batizar aquela pessoa com o Espírito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de passar sobre isso, na hora de instruir as pessoas sobre esse mover do Espírito que é para todos, ok? E o tempo de Deus para ele te visitar com esse dom é agora. Você não precisa ficar esperando para amanhã. Se você crê, você abre o teu coração, se entrega de verdade e você vai ter o privilégio de receber essa bênção de Deus sobre a tua vida, que é um marco, né? Para o cristão, é muito bom. Hoje nós tivemos aqui um envolvimento muito incrível. A galera está voltando aos poucos. E hoje nós tivemos aqui, se não me engano, 8 jovens que foram batizados no Espírito Santo e dezenas que foram renovados, né? Que já há muito tempo que não tinha esse mover sobre a vida deles, que já não falavam mais, já não participavam desse propósito. Então foram renovados. Então hoje foi lindo. Quem esteve aqui, se puder comentar aí, poderia testemunhar, testificar como foi essa noite, que foi muito importante em nome de direção. Em nome de Jesus, foi a direção que ele deu, né? Isso que eu estou falando não é que é antibíblico dizer que a espera não existe. Ela existe, só que a vontade de Deus era que você seja visitado agora, né? Nós somos, eu sou a favor, nós da igreja somos a favor de que você permaneça na presença do Pai, aí servir ao Senhor em oração, louvor e adoração. Isso vai acontecer naturalmente. Então eu sou a favor que você espere, seja a favor de permanecer na presença de Deus, porque tem muitas pessoas que talvez esperam de forma errada, equivocada, por isso que não são visitadas. Então o melhor lugar para você aguardar esses poucos dias, ou até poucos minutos ou horas, de você ver a manifestação conforme você está buscando ali, se entregando, é na presença de Deus. E ali você vai fazendo o quê? Você vai orando, louvando e servindo ao Senhor com adoração. Então, acho que esses são os princípios chaves para que você seja renovado e fortificado aí na presença de Deus, né? Sem dúvida, a oração pode ser longa, entretanto é fundamental que ela seja sincera na presença de Deus, na presença do Senhor. Então, por mais que você esteja ali de forma bem aguerrida, ali buscando, pastor, olha, eu passei a noite toda aqui, a madrugada toda buscando a Deus, orando, me consagrando. Se está sendo feito na presença do Senhor, fique tranquilo que você será visitado. E Deus, ele quer te visitar. Às vezes tem
tem situações que requer um pouquinho mais do nosso esforço espiritual, da nossa dedicação, da nossa entrega para que esse mover, né, esse dom seja ministrado sobre nós, seja derramado sobre o alto da nossa cabeça. E a Bíblia diz que a unção de Deus, sabe, esse azeite, quando ele é derramado no alto da nossa cabeça, é algo muito profundo, ele vai escorrer. Foi ministrado na sua cabeça e vai escorrer, você concorda comigo? Quando ele passa pelos seus olhos, ele muda a sua forma de olhar. Passa pelos seus lábios, muda a sua forma de falar. Passa pelos seus ouvidos, muda a sua forma de ouvir. Então essa é a unção que precisa ser ministrada no alto da nossa cabeça. Então na presença de Deus você busca mesmo com intensidade, clama a Deus com intensidade e esse azeite será ministrado no alto da sua cabeça. Na Bíblia Sagrada não há registros de pessoas que ficaram sofrendo ou aguardando para receber a plenitude do Espírito Santo. Alguém poderia dizer, mas creiam em receber o Espírito Santo do modo antigo. Sim, nós respeitamos. Só que você não vê relato, a Bíblia dizendo, e intensificando pessoas que sofreram para receber por longos anos o Espírito Santo. Isso não existe. Por que aconteceu? Esperou um pouquinho mais no tempo de Pentecoste, porque ali foram muitas pessoas batizadas, porque existiu situações onde Deus usou homens de Deus para poder ministrar essa bênção sobre a vida das pessoas e de forma rápida, porque o que Deus tem para a sua vida é instantâneo, o que Deus tem para a sua vida é para já. Então não espere por amanhã, porque Deus ele quer fazer uma grande obra na sua vida agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu posso citar para vocês aqui exemplos bíblicos de receber o Espírito Santo, né? Quando você lê os 28 capítulos de Atos, você pode imaginar eventos ali que foram relatados que ocorreram de um período curto. Então Deus quer fazer agora na sua vida, não é por longo tempo não. No entanto, esses acontecimentos bíblicos abrangem alguns anos, dependendo do caso, sim, mas o primeiro relato que examinaremos diz a respeito de um acontecimento em Samaria. Então, para não entrar em contradição, ali são 28 capítulos, então não foi histórias contadas de um dia para outro. Sim, levou tempo para que algumas coisas acontecessem, só que pelo Espírito Santo não tem necessidade de você ficar esperando por muito tempo. Deus ele quer fazer a obra já. Aqui fala dos cristãos samaritanos, em Atos capítulo 8, versículo de número 5 ao 8. Atos 8, versículo 5 ao 8, vai lá. A Bíblia diz, Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Então nada acontece por acaso. Por isso que você vê aquela pessoa que foi batizada no Espírito Santo antes de descer as águas, mas ela já estava ouvindo a Cristo, né? Tem pessoas que já estão recebendo o plano da salvação antes mesmo de descer as águas, ela está abrindo o coração, né? Porque ela vai fazer o batismo consciente. Você vê que uma criança, o missionário aceitou Jesus com 6 anos de idade, mas levou um período para que ele fosse batizado. Mas desde os 6 anos de idade, ele sabia o que ele queria. Ele sabia que ele queria um compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve uma grande alegria naquela cidade. Você perceba que na mensagem do versículo 8 diz que houve uma grande alegria naquela cidade, né? A alegria não é necessariamente uma característica exclusiva daqueles que receberam a plenitude do Espírito. Pois esses samaritanos que ouviram a palavra de Deus tinham grande alegria antes de receber a plenitude do Espírito. Então eles se alegraram por causa da palavra que já estava sendo pregada, entendeu? Claro que a alegria ela vai ser muito maior, muito completa quando você recebe essa plenitude do Espírito, mas você já tem que se alegrar. A dica que eu te dou, você já tem que se alegrar antes de acontecer essa plenitude do Espírito. Você já tem que se alegrar antes do milagre acontecer. Você já tem que se alegrar porque Deus ele é bom, porque Deus ele é perfeito e tudo que ele faz dura para sempre. Então já se alegre antes mesmo de você receber qualquer tipo de resultado na sua vida, em nome de Jesus. Já se antecipe, né? Fala, já vou me alegrar porque tudo que Deus faz é bom. Então esse povo se alegrou só por mediante de ouvir a pregação da palavra e a resposta aconteceu. É possível ter alegria antes e depois de receber a plenitude do Espírito, isso é fato. Sem dúvida, é maravilhoso ser salvo, curado e desfrutar das bênçãos de Deus. Então esse é um propósito para todo cristão, em nome do Senhor Jesus, né? Você vê aqui em Atos 8:17, então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. É um relato, continuação desse capítulo,
Note que todos os samaritanos o receberam sem a necessidade de esperar por essa bênção. Então, todos os samaritanos daquela época receberam essa plenitude, por quê? Porque era um propósito que Deus tinha na vida deles, né? E eles não ficaram esperando ali por muito tempo, eles receberam a promessa, todos receberam a promessa. Então isso é muito forte, muito forte, muito forte, muito forte. Bora para mais um trecho aqui em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver. Boa. Aqui você vê aqui também um contexto que eu também citei aqui durante os estudos anteriores, né? Falando sobre Cornélio e na sua casa, né? A palavra nos mostra outro relato até então de pessoas que não aguardaram para receber a salvação e a plenitude do Espírito Santo. Nos capítulos 10 e 11 do livro de Atos, relata sobre isso, né? Vemos um anjo apareceu a Cornélio e lhe mandou enviar a Jope e pediu informações na casa de certo indivíduo a respeito de Simão Pedro, o qual te dirá as palavras mediante quais será salvo tu e toda a sua casa. Atos 11, 14. E Cornélio e seus familiares não eram salvos, mas sim gentios que tinham se tornado prosélitos judaicos. Os membros da família dele não sabiam que Jesus morrera pelos seus pecados, pelos nossos pecados, e que fora ressuscitado entre os mortos para justificação. Olha que interessante. Pedro, portanto, pregou a eles a respeito da morte, do sepultamento e da ressurreição do Mestre. Você pode depois conferir lá em Atos, capítulo 10, do versículo 34 a 43. Todos eles creram na mensagem do Evangelho e nasceram de novo enquanto Pedro pregava. Em seguida, receberam o Espírito Santo e falaram em línguas antes mesmo de Pedro ter terminado a sua mensagem. Olha, eu fico imaginando que unção estava tendo aquela mensagem ali. Uau! Enquanto ele pregava, eles começaram ali a ter aquela visitação. Então ele pregou sobre a morte, pregou sobre o sepultamento, a ressurreição do Mestre. Olha que interessante. E eles nasceram de novo, a Bíblia diz, e logo em seguida receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Antes mesmo de Pedro terminar, eles tinham recebido essa visitação. Olha que profundo, para você ver que o homem de Deus está pregando a unção. Então é muito interessante que quando nós pregadores, você for ministrar na casa de alguém, alguma reunião, faculdade, escola, enfim, trabalho, você precisa ser dirigido por Deus, porque você não sabe o que pode acontecer na hora que você está pregando a palavra. Porque aquilo que sai dentro de você vai sair com autoridade e poder. Essa referência que eu citei, ó, a primeira, que quando ele pregou a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Mestre. Anota aí. Está em Atos 10, do 34 ao 43. 34 ao 43. Isso aqui, quando ele falou a respeito da morte, sepultamento e ressurreição, ok? Todos eles creram na mensagem do Evangelho. Aí, isso está em Romanos 10, do 9 ao 10. Anota aí. Então, o primeiro exemplo que eu citei desse caso aqui, que ele pregou a respeito da morte, sepultamento e ressurreição do Mestre, está em Atos 10, 34 ao 43. Depois, todos eles creram na mensagem do Evangelho, Romanos 10, 9 ao 10. E nasceram de novo enquanto Pedro pregava, Atos 11, 14. Ok? Atos 11, 14. Ali começou a acontecer o novo nascimento, enquanto Pedro pregava. Aí logo em seguida você vai ver que eles receberam o Espírito Santo e falaram em outras línguas antes de Pedro ter terminado a sua mensagem. Que forte, hein? Imagina um fogo de Deus que desceu naquele lugar, naquele momento de visitação de poder e de autoridade que a presença de Deus tinha naquele lugar, né? Então, nós precisamos entender que o que Deus tem para a nossa vida é para já, é para agora, é o seu tempo, é a sua hora. Eu creio que você que está acompanhando esses estudos, você está recebendo uma visitação muito grande, né? Algumas pessoas já no começo talvez até desistiram, porque quando se trata de um assunto tão forte, às vezes nem todos têm interesse, e não é maldade da pessoa aqui, a pessoa não se interessou, e eu não a condeno. Mas vocês que estão acompanhando esses propósitos, vocês estão sendo privilegiados, porque o Espírito Santo está enchendo a vida de vocês. Então vocês vão ser tentados a desistirem, vocês serão tentados a retrocederem, a falar, acho que não é isso aí, não é para mim, não. Queira mais, queira conhecer mais o Espírito Santo, porque ele que vai te ensinar, ele que vai fazer você se lembrar de tudo aquilo que é pregado. Então é um privilégio para você, é um privilégio para nós, estamos aqui aprendendo mais e mais sobre o Espírito Santo
em nome do Senhor Jesus, amém? Então, é necessário que a gente venha aprender. Também tem um exemplo, né, muito interessante, do Saulo de Tarso, né? Aqui mencionado no capítulo 19, livro de Atos, chama-se Saulo de Tarso. No capítulo 9, encontramos o relato da experiência desse homem ao receber o Espírito Santo. Vamos ver aqui, capítulo 9 de Atos, em nome de Jesus. Atos capítulo 9, versículo 11 e 12. Em nome de Jesus. Você vai ver que foi muito forte. Atos capítulo 9, 11 e 12. A Bíblia diz: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Gente, olha que coisa profunda, se liga. Eu vou ler mais uma vez, ok? Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, né? Deixa eu anotar aqui. Dispõe-te e vai à rua chamada Direita. E na casa de Judas procura por Saulo, presta atenção, olha que top. Apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quando você ora, você chama a atenção de Deus. Quando você está orando, quando você está em oração, você chama a atenção do Senhor. E o que aconteceu, pastor? Versículo 12. Viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. E depois nós sabemos o contexto que aconteceu logo em seguida com ele. Então, o que me chamou a atenção foi essa parte aqui desse texto, onde a Bíblia diz que apareceu aquele homem e disse: dispõe-te, vai à rua chamada Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Uau! Será que de verdade nós estamos assim, como esse homem estava, orando, buscando a Deus, sem se preocupar com outras coisas, só querer mais de Deus? Às vezes a gente está orando, mas só que a gente não está naquela oração tipo verdadeira, sabe, sincera, se preocupando com as coisas do reino. E às vezes tem muitos casos que as pessoas não estão nem orando, então não tem como você receber esse tipo de visitação. Só acontece um tipo de visitação sobrenatural na vida daqueles que se consagram, ok? Se você quer de verdade ser marcado pelo Espírito Santo, esteja já em uma posição de um adorador, daquele que está orando, daquele que se entrega diante de Deus. Ananias disse a Saulo, se liga: Jesus me enviou para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Uau, isso é muito profundo. E Saulo o recebeu na mesma hora, porque ele disse logo em seguida: olha que interessante, dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha a confissão desse homem, está lá, 1 Coríntios 14, 18, marca aí, para você depois estudar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 14, 18. Note que nesse trecho bíblico, que não foi necessário esperar para recebê-lo. Interessante, né? Saulo foi imediatamente cheio do Espírito Santo quando Ananias lhe impôs as mãos. Provavelmente, Saulo não tinha conhecimento sobre o Consolador. Aquele instante, no momento em que esse piedoso Filho de Deus obedeceu ao Senhor, Saulo imediatamente recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então, isso aí foi muito forte, né? Tá travando aí? Tá travando? Aqui pra mim tá ok. Aqui pra mim tá ok. Deixa eu falar com vocês aí. E aí, voltou, tá ok, tá ok, tá ok. Que estranho, tá travando a internet aqui, tá legal. Pra vocês aí, tá ok? Deixa eu ver. Uai, que estranho, aqui pra mim tá normal. Qualquer coisa depois a gente acompanha lá no YouTube, mas continuando aqui, tá bom? Aqui pra mim tá ok, a galera tá falando que tá ok. Então aqui a Bíblia diz que ele, em 1 Coríntios 14, 18, ele diz aqui que em 1 Coríntios capítulo 14, 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Então ele viu que aquele momento ali ele estava cheio, né? Eu citei aqui o livro de 1 Coríntios 14, 18, ok? Deu uma travadinha aí? Então, 1 Coríntios 14, 18, aqui Paulo ele deixou bem claro, ele teve essa visitação muito profunda, né? Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Então, necessitamos de ter esse momento de visitação, de falar em outras línguas
em nome do Senhor Jesus, né? Aí eu li aqui um trecho que eu vou voltar a ler aqui, porque o pessoal falou que deu uma travada. Note nesse trecho bíblico que não foi necessário esperar para recebê-lo. Saulo foi imediatamente cheio do Espírito Santo quando Ananias lhe impôs as mãos. Provavelmente, Saulo não tinha conhecimento sobre o Consolador. Até aquele instante, no momento em que esse piedoso Filho de Deus obedeceu ao Senhor, Saulo imediatamente recebeu a plenitude do Espírito Santo. Então, tem um segredo também na obediência. Se você quer ser marcado pelo Espírito Santo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, seja obediente. O Saulo, a Bíblia diz que ele recebeu aquela visitação, ele estava orando, ele estava buscando a Deus, ele estava fazendo aquilo que agrada a Deus, ele estava envolvido com a presença de Deus. Então, se você quer de verdade ser revestido pelo poder do Espírito Santo, você precisa já se encontrar na posição de um adorador, né? A Bíblia diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se liga que esse versículo quer dizer. Para que você possa ser encontrado pelo Senhor de verdade, você já precisa estar em consagração, né? Em jejum, em louvor, em adoração. Eu estou à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não falou, eu estou à procura daqueles que não estão adorando. Ele falou assim, estou à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, você já precisa estar na posição de adorador. Você já precisa estar com aquele coração quebrantado antes mesmo de receber algo da parte do Pai. Então é muito interessante que você esteja ligado com Deus para que você receba essa plenitude do Espírito em nome de Jesus. Fizeram uma pergunta aqui muito interessante, eu achei muito top. Tem que ser batizado no Espírito Santo para fazer a obra? Vou responder. E aí, o que você acha? Quero ver os seus comentários aqui. Coloca os comentários que eu vou ler. O que vocês acham? Preciso ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus? E aí, o que você acha? Quero ver o seu comentário. Eu te dar um minutinho para você comentar. Pergunta boa, hein? O que você acha? Pastor, eu vou dar minha resposta assim. Para fazer a obra de Deus, precisa já ser batizado com o Espírito Santo? Eu vou citar uma referência bíblica que eu acho que vai responder essa pergunta aí. A Giovana está falando, não entendi a pergunta. Fazer a obra de Deus. Quem ajuda na obra de Deus? Na igreja, tá? Nas funções ministeriais, enfim. A pergunta foi, para estar envolvido com alguma coisa na obra de Deus, é preciso ser batizado com o Espírito Santo? Tô achando legal aqui as respostas. Alguns falam que sim, outros dizem que não, outros acham que sim, eu acho que não. Bora lá. Bora, eu vou responder aqui, ó. No meu caso, quando eu me envolvi com a obra, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. Mas eu tinha convicção, eu tinha certeza do que eu queria, certo? Eu estava buscando a Deus, eu estava em santidade, sabe? Eu estava no temor. Então, o que acontece? Necessariamente, não é obrigatório a pessoa ser batizada. Porém, tem os benefícios da pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Se você ainda não entrou na obra, eu quero fazer a obra, mas eu sinto que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo. Se você está sendo incomodado por isso, te aconselho que você busque então o batismo para você entrar mais seguro. Só que você for reparar, Jesus ele se batizou, né, nas águas, e logo quando ele saiu do batismo, o que desceu sobre ele? O Espírito Santo. Depois ele foi conduzido, né, pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado pelo diabo lá no deserto. Aí ele ali já começou a fazer a obra, porque ele tinha que colocar a prática, a palavra de Deus, ali ele já resistiu o diabo, enfim, nós sabemos o contexto. Mas você vê que no caso de Jesus, para ele enfrentar todas as situações que ele ia se deparar dali para frente, ele precisou ser marcado com o Espírito Santo. Então depende muito da direção que Deus dá. Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Eu não era batizado com o Espírito Santo quando eu iniciei na obra, mas nem por isso eu era do diabo, tá amarrado, não tem nada a ver. Mas eu busquei com intensidade, eu fui fervoroso, eu quero ser batizado, eu creio no meu batismo. E assim aconteceu, como a Bíblia relatou aqui há pouco tempo atrás, quando eu falei, pouco tempo depois, até então eu fui
batizado. Então depende muito, eu não vou julgar, né? Não é porque aconteceu comigo, mas eu não tenho esse poder, né? A Bíblia não condena quem vem fazer a obra que não tem Espírito Santo, pelo contrário, né? É até um motivo a mais para você se intensificar, para você mergulhar, mas precisamos, né? Aí aqui tua irmã falando, um dia o pastor me disse que não, pois os discípulos começaram antes de Jesus soprar o Espírito. Isso, exatamente. E nós falamos isso, né? Você vê que eles já faziam a obra, né? Eles faziam a obra e depois Jesus soprou, como nós citamos aqui em estudos anteriores, que depois Jesus soprou o vento do teu Espírito, e eles assim já estavam envolvidos. Então, tem pessoas que têm essa insegurança ainda. Então, se a pessoa está insegura, ela quer receber essa plenitude, então tá bom, faz assim, não tem problema, que aí eu creio que é a direção que Deus está te dando, ok? A direção como Deus está te dando, mas não é uma regra, tá bom? Então acho que o detalhe é você ter o coração voltado para as coisas de Deus, é você ser temente a Deus, andar em santidade, obedecer a palavra, e durante o decorrer do seu crescimento espiritual você vai ser marcado em nome de Jesus. Então fiquem tranquilos, tá bom? Se você tem vontade de fazer a obra, só que estava com receio, pode fazer. Fique despreocupado. Se você sente no coração, mas Deus está queimando no seu coração, você está ligado nesse propósito, pode ir em frente. Mas nunca se esqueça, né? Como os discípulos na época de Jesus, até um irmão aqui, Fabrício, comentou, é verdade. Eles andavam com Jesus, eles tinham uma cobertura. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. Para que você possa ter, posso colocar assim, um sucesso ministerial, né? Se possa ir bem na sua vida ministerial, você precisa ter Jesus na sua vida. Agora, pastor, eu não sou de Jesus, não aceitei Jesus. Não, aí não tem como. O princípio é você aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador. Você vai se envolvendo, você vai sentindo alegria por estar ali envolvido com os irmãos. Então, conforme for passando o tempo, você vai se aprofundando em Deus, ele vai abrindo o seu entendimento. Então, respondendo a pergunta que a galera fez lá, não é uma regra, não é uma obrigação bíblica você ser batizado com o Espírito Santo para fazer a obra, né? Como citaram muito bem aqui, é importante, é de suma importância, é necessário, tem que ter, mas os discípulos tinham uma cobertura espiritual até acontecer aquele sopro, aquele mover do Espírito, tá bom? Então, você que ainda não é batizado, busque, esses estudos para você, é para intensificar a sua comunhão, é uma promessa para a tua vida. Você que ainda não é batizado, isso vai acontecer em nome de Jesus. Eu creio que pela fé já está acontecendo, tá bom? Então se intensifique, se aprofunde. Eu acho que assim, eu estava até comentando com o pastor hoje, é verdade, o pastor comentou dessas lives e ele falou algo interessante que eu fiquei pensando. Quer dizer, ele comentou, poxa pastor, tá forte os estudos, né? Eu comentei com ele, eu falei pastor, até para mim tá sendo muito forte, porque eu estou estudando sobre o Espírito Santo. Então a tendência de eu crescer com o Espírito Santo é muito maior, porque eu estou me preocupando, eu estou me separando para Ele, eu estou buscando mais dEle. Então a Bíblia diz que aquele que busca, ele encontra. A porta que está batendo a porta dele será aberta. Deus, ele não é ingrato, sabe? Ele é justo, ele vai dar a medida daqueles que estão buscando. É da mesma medida que você medir, você será medido. Então, como nós estamos intensificando esses estudos, buscas, orações, Espírito Santo, eu quero mais Espírito Santo, enfim, nós estamos pedindo isso, nós estamos buscando por isso, então eu tenho a certeza que nós iremos receber muito mais do Espírito Santo, porque Ele é uma promessa, ok? Ele é uma promessa para mim, ele é uma promessa para você, ele é uma promessa para sua família, em nome de Jesus, amém? Então, pastor, é necessário ficar esperando muito tempo? Não. Se você crê, isso é uma promessa para você agora, já é o teu momento. Então eu te convido você a abrir o coração agora, nós vamos fazer uma oração, tá bom? E preparar o nosso coração, porque nós teremos uma noite especial. E olha, amanhã vai ser um estudo muito interessante. É muito importante falar em outras línguas, que nós já estamos começando já a entrar em assuntos que em breve vai ficar mais quente, ok? É muito importante falar em outras línguas, esse é o tema de amanhã, ok? Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração? Aquela oração onde nós agradecemos a Deus, essa oração da visitação do Espírito Santo. Espero que a cada dia que passa você possa crescer mais e mais em nome de Jesus, ok? Vamos orar então em nome do Senhor. Feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite em tua presença, por mais uma noite estar conversando com o teu Espírito, estar aprendendo mais o teu Espírito, que para nós é um privilégio, Senhor.
Pai, essas pessoas, centenas de jovens conectados conosco, que têm clamado, têm buscado pela visitação do Teu Espírito. Pai, nós tivemos aqui um Night for Jesus maravilhoso, extraordinário. E enquanto esse estudo permanecer, a gente vai continuar intensificando, estendendo aqui para o Night for Jesus. Hoje, meu pai, fiquei muito feliz, a galera está voltando, já deu um número muito maior do que há semanas atrás, mas para a glória do Teu nome. A igreja é grande. Eu peço que o Senhor envie, Pai, esses jovens que estão sedentos, esses jovens que precisam do Teu Espírito, que necessitam de aprender mais de Ti, que querem mais compromisso com o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a vida deles essa plenitude. Pai, não tem necessidade de ficar esperando muito tempo. O Senhor enviou Ele para ficar para sempre. Então, se o Senhor já enviou, para que ficar esperando? Então, eu só quero crer. Eu creio que o Senhor está fazendo algo grande na vida desta pessoa. Em nome de Jesus, receba essa visitação agora, receba a força de Deus, receba mais do Espírito Santo, em nome de Jesus. Vai se renovando, vai deixando o Senhor Deus te fortalecer agora, vai deixando o Senhor Deus te renovar agora. Creia de verdade no agir de Deus, no agir do Espírito Santo sobre a tua vida. Oh Pai, nós cremos na tua glória, nós cremos na tua majestade, nós cremos, meu Pai, na visitação do teu Espírito Santo. Incendeia, Senhor, o nosso coração por amor a ti. Incendeia, meu Pai, o nosso interior por mais da tua presença. Bripa mama nama chore cantaralabasuri amarabalabas. Bripa mama chore cantarabasuri amarabalabas. Oh, nós queremos ser edificados, Senhor Jesus. Nós queremos ser cheios, ó Pai, do teu poder. Nós queremos ser cheios da tua graça, da comunhão. Queremos ser cheios, meu Pai, desse Espírito Santo maravilhoso, o Espírito nosso amigo, nosso conselheiro, aleluia, nosso consolador. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está com essas pessoas. Espírito Santo, aonde nós precisamos melhorar, mostra para nós. Espírito Santo, o que nós precisamos fazer? Nos dê mais força para se consagrar, nos dê mais força para orar, para meditar na palavra. Espírito Santo, abre o nosso entendimento quando a gente for ler as Escrituras, Espírito Santo. Incendeia o nosso coração, Espírito Santo, quando nós estivermos meditando na palavra, como o salmista Davi, ele declarou. Oh, Espírito Santo, o Senhor que pode nos ajudar, ninguém mais. Tudo que nós somos, Pai, nós dependemos de Ti e assim, consequentemente, nós dependemos do Teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo, perdoe por muitas vezes a gente não ter tratado o Senhor como nosso amigo, apenas como visitante. Não, está repreendido. Tu és o nosso amigo, Tu és o nosso companheiro fiel. Então, Pai, incendeia de verdade essas vidas. Meu Deus, derrama da Tua glória. Meu Pai, derrama da Tua Shekinah, da Tua majestade sobre a vida desses jovens, sobre a vida de todos que estão conectados conosco. Meu Pai, que haja o renovo, que haja o mover do Teu Espírito. Oh, eu creio, Pai, eu creio, Senhor Jesus, o Senhor está batizando os jovens agora com o Espírito Santo. Cantarás. Bripa mama choyo de cantalabasuri andalabashi. Bede cantarão numa soyo de canta mama choyo de cantarabachuri. Bripa mama toro contere matoyo mama choyo. Candarama soya marabasuri andalabas. Bripa mama chore kente de matoro ya marabate de. Bripa mama kondo yo marama chore cantalabassa. Oh, ya mama churi cantarabalabas. Isso, pode adorar, pode glorificar. Isso, seja renovado agora, em nome do Senhor Jesus. Tiribiri cambarama namachuri. Bripa mama baba no konoye marabalaba shori cantaraba shiri. Bripa nama. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Pai, que essa geração venha ser incendiada, Senhor Jesus. Que essa geração, meu Pai, venha ser impactada, meu Deus, por Tua presença. Braba mama no condere rabarabas. Enche, Senhor. Enche até transbordar. Ripa mana kondo ya baraba laba choro baba baba. Rebere que nem canabaraba choria baraba laba do kondo ye baraba laba suria baba. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Como é lindo te servir, Senhor. Obrigado, amigo Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor está conosco. Obrigado, nosso Consolador. Aleluia. Rarabalaba chori. Ripa baba baba chori. Para cantar, oh, riabraba baba churianda, ricanta labassoia embararaba namachore, canta labassuria baba. Oh, glórias e glórias e glórias a Ti, Senhor. Pai, nós Te exaltamos, nós Te louvamos, meu Deus, por esse momento, por esse privilégio em Tua presença. E glórias, meu Pai, nós Te damos graças, nós Te damos, Senhor.
porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Pai, essa geração está sendo incendiada para a glória do Teu nome. Se você crê, diga graças a Deus. Diga obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu amigo Espírito Santo. Eu te amo de todo o meu coração. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém. Amanhã a gente vai falar da importância sobre o falar em línguas. Tá bom? E eu espero por você, em nome de Jesus. Por favor, convide seus amigos, tá bom? Fale da importância, né, de eles participarem conosco, da importância de eles participarem desse propósito, tá bom? É muito interessante que você não pare, tá bom? Em nome de Jesus, sabe? Minha esposa falou um negócio e é verdade. Ela falou, Márcio, por se tratar de um assunto tão profundo, nem todos querem se interessar. Porque às vezes você, para ter o Espírito Santo de verdade na sua vida, para você ter intimidade com o Espírito Santo, você precisa renunciar. E nem todos querem renunciar. Renunciar do seu tempo em prol do reino. Renunciar à tua vontade em prol do reino. Então pense nisso. Sabe, é um privilégio a gente ter o nosso amigo Espírito Santo ao nosso lado. Tá bom? Ele foi enviado com tanto carinho, com tanto amor. Isso não pode perder essa oportunidade. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite. Eu fico aqui pela sede, porque daqui a pouquinho estarei de pé, 5 horas da manhã estarei de pé, que depois nós teremos aqui um momento de oração, preparação para os cultos especiais que nós teremos aqui no nosso missionário, tá bom, com o pastor Jaime. Eu aqui no Night, eu falei, se você esteve no Night hoje, eu me antecipei numa coisinha, porque a gente vai mudar o horário do culto dos jovens no domingo, que aqui acontece, que era 12:30, a gente vai mudar para as 4 horas da tarde, tá bom, o culto encontro, só que ainda vai ser só pro outro mês, não é para eu falei que seria amanhã, mas não é. Se você esteve no Night, eu falei sobre isso, desconsidere, só vai voltar no próximo mês, ok? Às 4 horas da tarde o culto encontro, tá bom? Então eu espero por você, venha fazer parte dessa família, eu quero você envolvido com a obra. Nós temos os ministérios que são lindos, um ministério mais lindo do que o outro, sabe, galera? E vale a pena você estar envolvido com a gente, sabe? A gente tem vários ministérios, temos obreiros, teatro, evangelismo, recepção. Poxa, você gosta de mexer com papéis, secretaria, da juventude. Nossa, nós temos diversos ministérios, intercessão, que tá vindo aqui na cabeça, eu tô falando aqui, sabe? Então venha participar, vai ser um privilégio recebê-lo aqui, pastor. Não sei por onde começar, a gente te ajuda, tá bom? A gente te apresenta a equipe de defesa, a galera que vai estar te instruindo, te ensinando, cuidando de você, até você sentir segurança para entrar no ministério. Então venha fazer parte, tá bom? Vem estar com a gente aqui, em nome do Senhor Jesus. Vai ser muito interessante estar com vocês aqui, tá bom? Verdade, pastor. O senhor poderia depois fazer uma live respondendo as perguntas, comentários. Ok, boa. Gostei da dica, Thaís. Depois eu poderia fazer, por acabar esse propósito, fazer uma live no canal da Renoflix. Quem quer aí? Se eu poderia fazer depois uma live respondendo as perguntas dos comentários dos vídeos lá no canal Renoflix. Ok, perfeito. Então eu acho que eu vou fazer isso aí, tá bom? Vai ser legal. Ó, Luiz Miguel, Deus abençoe, Luiz. Eu acho que depois que acabar esse propósito, vou fazer uma live lá pelo YouTube, acho que vai ser legal. Eu não fiz ainda, eu vou comentando. Deixa a galerinha anotando aí. Tem a comunicação aqui, a galera também falou, os ministérios. E vai ser legal. Faço assim essa live, respondendo as perguntas lá no canal Renoflix. E lá dá pra ficar um tempo maior, a gente faz oração, louva a Deus. Bora então? Depois fazer essa live lá no canal? Ótima ideia, né? Então vai fazer legal. Vai ser top. Então venha fazer parte da família. Estamos esperando por você, que nem a Miriam falou aí. Faz parte da equipe aqui da galera. Vai ser um privilégio. Estejam aqui, tá bom? A Sara falando do Efésios, a Sara creio que está envolvida aí. Vai ser uma honra participar com vocês, tá bom? Então, no outro domingo, amanhã vai ser o Dia das Bandeiras. Vamos orar pelos países mais afetados com a Covid-19. Temos que fazer uma oração séria. E no próximo domingo nós voltamos com o culto encontro, vai ser transmitido também, é claro, mas voltaremos com o culto encontro aqui dos jovens, que acontece todos os domingos, só que agora vai ser às 4 horas da tarde, tá bom? Todos os domingos às 4 horas da tarde o culto encontro. Aí no último domingo as bandeiras, aí a gente participa do culto do pastor Jaime, ok? Só para deixar bem claro, mas a gente vai anunciando nos grupos, tá bom? Vai anunciando nos grupos. E é isso, espero por você, que Deus abençoe. E eu gostei da ideia lá de fazer uma live lá no canal Renoflix. Eu vou pensar nisso daí, fazer com calma, bonitinho.
A gente vai pra cima, vai ser especial em nome de Jesus, tá bom? Galera, Deus abençoe a vida de vocês, uma ótima noite, um domingo na presença do Senhor. Beijo no coração, em nome do Senhor Jesus. Ó, tem o Ministério Restauração, Game Stone, que é aquele trabalho das faculdades, da escola, que a gente colocou uma líder agora aí, a Débora, filha do pastor Fernandes, hein? Oxente, ela tá à frente desse ministério. E outros mais aí, que não vem agora Tem um louvor, ixi, muita coisa, coral, uau, muito bom. Tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no coração, tá bom? Se cuidem. Qualquer coisa, a nossa equipe está à disposição, em nome de Jesus. Compartilha, pega o card lá, tá lá no Telegram. Se você não está inscrito no canal do Telegram, vai na link da bio, na biografia que eu tenho aí, no perfil, e entra lá no canal do Telegram, é só eu que falo. Pega lá os cards, as divulgações e compartilha com seus amigos em nome de Jesus, tá bom? Beijo no coração, se cuidem, fiquem na paz e até amanhã em nome de Jesus. Boa noite, tchau, tchau.